E quando criança, na cidade do interior onde eu nasci, o meu pai, pela minha mãe ser uma pessoa que tinha um grau de mediunidade ostensiva muito alto, e ele ser uma pessoa muito aberta a conhecimento, gostar de estudar, ele começou a estudar a doutrina espírita, né? E certo dia nós estávamos todo final da tarde, enquanto a mamãe fazia o café da merenda, estava eu, meu pai, sentado fora no pátio da nossa casa conversando. E um dos meus irmãos, que era o mais agitado assim da família, que de vez em quando ele era inquieto, chegou, tinha uma cadeira de balanço ao lado e ele sentou. Sentou de uma forma estranha e eu olhei para ele, meu pai olhou para ele. E de repente o semblante dele se modificou e eu estranhei. Aí ele virou para o meu pai e falou: Cristóvão? Aí aquilo era uma afronta. Cristóvão? Um filho? Naquela época, falar para o pai assim, eu estranhei a forma do meu irmão. Aí que é isso, menino? Respeita o papai. Aí o papai: Sheila, fica quieta. Eu não sabia o que estava acontecendo. Aí o meu pai olhou para ele, aí falou: com quem eu estou falando? Começou o diálogo. Aí ele falou: você não me conhece mais, Cristóvão? Não, eu só quero saber com quem eu estou falando. Aí meu pai disse: lembra naquele dia que eu não queria ir para o roçado e o papai fez eu ir? Tornou muito interessante aquela conversação. E meu pai: Edmundo? Aí eu: claro, pai, que é o Edmundo. Fica quieta, Sheila. E eu fiquei quieta de novo. Cristóvão, eu não estava com preguiça de trabalhar, não. Não era para eu ter vindo naquela época, eu não queria ter vindo. Mas o papai fez eu ir apanhar feijão. E como eu já estava adoentada, não estava me sentindo bem, como você sabia, você sabe que de lá eu não voltei mais. Aí meu pai disse: mas sabia que nós temos um momento de vir para o outro lado, de ir para o outro lado. E não foi por causa que você foi apanhar feijão, não, era que aquele era o seu tempo. Ele disse: mas mesmo assim eu não gostei do que aconteceu. Eu acho que eu vim muito cedo para cá. Mas não se preocupa não, que esse teu menino dá muito trabalho, esse Edmundo. Mas daqui eu tento ajudá-lo nas confusões que ele se mete. Aí o papai disse: mas se você realmente compreendeu essa nossa conversa, vai chegar um momento de você retornar. Você não precisa ficar sofrendo aí, porque sofreu um momento de desenlace precoce, como você acha que foi. Aí ele disse: mas eles estão dizendo que eu já preciso ir. Quando eu sair daqui, Cristóvão, o seu menino não vai se sentir muito bem. Aproveita algum remédio, alguma medicação para ele tomar, que ele vai sentir fortes dores na cabeça. Aí meu pai: Sheila, providencia uma água para dar para o seu irmão depois. Aí eu entrei, fui, pedi à minha mãe a medicação. E de repente eu notei o semblante do meu irmão se modificando. Ele arriou um pouquinho na cadeira de balanço. Aí depois ele levantou, olhou para onde eu e meu pai estavam e disse: o que é que vocês estão olhando para mim desse jeito? Ninguém pode passar mal, não, eu estou com uma tremenda dor de cabeça. E vocês, em vez de me ajudar, ficam aí me olhando. Aí o papai disse: dá o remédio para ele. Foi através dessa conversa, desse diálogo do meu tio, através desse meu irmão, que tem o nome em homenagem a ele, que eu tive certeza de que os mortos realmente
quando podem, vêm, eles vêm sim falar da vida do outro lado da vida. A morte, indiscutivelmente, ainda é uma das grandes incógnitas para a humanidade. Tanto que ela é geradora de angústias. E isso faz com que todas as pessoas, de um modo geral, tentem ou tendam a negar-lhe. É assim, é uma coisa que se sabe, é um fenômeno verdadeiro, um fenômeno biológico, mas muita gente age e vive como se ela não existisse, somente se preocupando com ela quando a morte atinge alguém mais próximo. Então, essa angústia existencial, ela se repercute no dia a dia das pessoas, na forma de viver, na forma de sentir a vida. E a doutrina espírita, como é uma doutrina que as suas bases estão assentadas, estão fundamentadas na pesquisa do fenômeno psíquico, esse fenômeno da comunicação dos espíritos, que sempre esteve presente em todas as eras da humanidade. Porém, era mal compreendida essa relação, muito mal compreendida, com diversas interpretações, como o Espiritismo, a partir do pesquisador espírita Allan Kardec, que era um sábio francês. Ele fez um estudo científico desses fenômenos, entendendo-lhe o significado, os mecanismos, como se deu. A gente afirma que uma das grandes contribuições da doutrina espírita é a demonstração da imortalidade da alma. E essa demonstração da imortalidade da alma nos leva a ter uma mundividência, quer dizer, a ter uma forma de ver, de sentir, de encarar a existência humana de uma maneira bem diferente. Porque já a angústia, aquela angústia do que vai acontecer, do tipo, acaba tudo, é simplesmente um nada, ou seja, tudo o que eu vivi, nada representa mais, eu me extingo, ou então, eu morro e vou para onde? Vai ser para o inferno? Será que existe um céu? Será que a minha consciência permanece ativa? Então, essas graves questões, elas encontram respostas na doutrina espírita, por conta exatamente desse intercâmbio, dessa relação que Allan Kardec travou através de diversos médiuns à sua época. Então, de vários espíritos em diversas e múltiplas situações, retratando o que aconteceu, o que teria acontecido com cada um e como eles se encontravam. De maneira que, na doutrina espírita, nós entendemos o que é, primeiro, quais os objetivos da vida. Que, além dos objetivos materiais, dos objetivos sociais, biológicos, que nos permite compor uma sociedade, construir um mundo, transformar o mundo que recebemos, ou pelo menos dar a nossa colaboração para esse processo de transformação. Além disso, nós, sendo seres espirituais, que sobrevivemos à morte do corpo físico, nós também precisamos aproveitar a vida como se ela fora uma escola para o desenvolvimento desses potenciais de virtude. Aquilo que nós chamamos no Espiritismo de perfectibilidade do Espírito. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como bem afirma o Antigo Testamento, no livro Gênesis, mas muita gente imagina que Deus é que é parecido conosco. Assim, se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos isso, Deus também é isso. Mas a nossa imagem e semelhança de Deus tem a ver com os potenciais divinais que nós possuímos, com as possibilidades de desenvolvimento daquelas virtudes que nós conhecemos, que ainda vamos conhecer outras tantas virtudes. Ora, então a vida física passa a ser também uma oportunidade de construção e de desenvolvimento dessas sementes de perfeição, levando-nos à aproximação com o Criador. Sendo assim,
A morte é o retorno, apenas o retorno ao nosso mundo de origem. Nós não somos seres do mundo físico. Nós estamos no mundo físico através dessa organização biológica que nós recebemos quando iniciamos o processo de reencarnação. Mas nós somos verdadeiramente espíritos imortais com oportunidades que se renovam na Terra enquanto necessitarmos de construir essas virtudes. Entendi. A partir dessas respostas, pode ser que as pessoas que seguem a doutrina espírita delas são mais fortes para a morte? Posso dizer isso? Allan Kardec faz essa pergunta para os espíritos na obra primeira do que nós chamamos Codificação Espírita, que é o Livro dos Espíritos. Ele pergunta se o conhecimento espírita ele tem o dom de favorecer uma maior serenidade no processo biológico da morte física. Nós, no Espiritismo, dizemos que esses fenômenos são conjugados porque não existe só a morte do corpo, existe a desencarnação do espírito. Então, quem morre é o corpo porque perde a sua identificação. Ele deixa de ser uma organização estrutural que nos dá essa possibilidade de viver. Mas então o corpo morre porque se desintegra, porque se modifica. Mas o espírito que nós somos, a essência que anima esse corpo físico, ela se desliga do corpo, ela se desliga da carne, portanto se desencarna.